Bom, essa semana a gente vai estar falando uma continuação da equação do primeiro grau, por isso que aqui está revisão dos conceitos de função do primeiro grau, parte 2. Semana passada não, porque semana passada foi sobre, a gente deixou a semana, foi a avaliação da AP, mas a semana retrasada a gente falou sobre os conceitos da função do primeiro grau, parte 1. E agora vai ser a parte 2, a gente vai ampliar um pouco mais os conceitos. Lógico que isso aqui é uma revisão, vocês já viram nos anos anteriores, mas é muito importante que vocês façam a revisão para lembrar esses conceitos, ainda mais vocês estão no terceiro ano do ensino médio. Então, para enviar atividade, é por e-mail, tem o Classroom, Classroom já para estar enviando, ou pelo Drive. O Classroom a gente está adaptando para todos consigam entrar. Enquanto não consegue entrar no Classroom e enviar atividades, pode estar enviando pelo Drive ou por e-mail. Caso vocês enviarem alguma atividade atrasada do primeiro bimestre, segundo bimestre, no Drive ou por e-mail, é bom avisar que foi enviado, porque senão a gente não vai entrar todo dia para ver se vocês atualizaram. Então seria bacana vocês avisarem caso enviar alguma atividade atrasada. E a média também vai ser alterada junto com as faltas. Se vocês fazem atividade, fica com presença. Se a atividade da semana vocês não fazem atividade, essa semana é semana de falta. Então vocês ficam com falta a semana inteira. Tá? E o prazo de envio é até dia 1/9. Tem aí 15 dias para vocês estarem realizando atividade. Prazo bacana para que vocês consigam fazer e eu consigo fazer a correção. Professora, eu enviei a minha da semana retrasada, você já viu? Você enviou por onde? Pelo Google Drive. O Google Drive ainda não. Quando você realizar e enviar pelo Google Drive, me avisa que você enviou. Porque daí eu Eu consigo ficar na avisei salvação. você, professor. Então peço desculpa, eu não cheguei a ver ainda não. Mas vou marcar aqui. Eu vou fazer a correção e aí eu te dou o feedback. Se está certo ou não. Então, parte 2. Na aula passada, nós aprendemos como verificar se uma função do primeiro grau ela é crescente e decrescente de acordo com o A, função. Vocês lembram, né? O A que tem o X, aí vê se é negativo, é decrescente. Isso. A gente vai fazer uma breve revisão também da revisão da aula retrasada. Então, detectamos quais são os valores, né? São os valores de A e B da função e como calcular x e y através das fórmulas, identificando onde se corta os eixos, interpretando com a montagem dos gráficos. Hoje iremos ampliar o conceito estudado na aula anterior, identificando se o sistema entre duas setas é verdadeiro. Tá, iniciando. Na aula passada, a gente falou sobre essa função do primeiro grau. Primeira coisa que tem que responder, olhando para ela. Bom, é uma função crescente ou decrescente? Como o A. Pode falar, Gabi. Essa daí é decrescente. Decrescente, por quê? Porque tem um menos. Isso. O A é menor que zero. Então, nossa reta, ela está descendo. A pontinha dela vai estar descendo, decrescente. Para encontrar o A, como que encontra o A? Existe a fórmula, o A e o B a gente já tem, né, que é o X e o Y, para saber aonde corta o eixo X. Para saber onde corta o eixo X, a gente vai usar X é igual menos B sobre A. Então, a gente vai pegar os dados acima e vai substituir na fórmula. Menos 6 dividido por 3, menos 3, deu 2. Então, a gente sabe que lá na figura, o nosso X vai estar cortando, vai estar bem em cima do 2 no eixo X. Até agora sabemos um ponto, precisamos saber o outro ponto para formar a nossa reta. Onde intercepta o eixo Y? O Y, ele é igual ao B. Então, toda vez que falar assim, ó,
Qual é o nosso y? O nosso y é o termo independente, então o nosso y ele vai ser a letra B. Então, olhando aqui, o nosso y, ele é o B. Então, se y é igual a B, o B é igual a 6, y é igual a 6. Então, 6. Então, a nossa reta ficou no eixo y, ficou um ponto 6, e na reta x ficou o ponto 2. 2 pontos. O que a gente vai fazer? Vai ligar um ponto com o outro. Certo? E o gráfico ficar da seguinte forma. Esse 6 de 0, por que 6 de 0? 2 de 0. 2 e 0 porque ele está colado ao eixo x. E não, o ponto não está perdido, não está entre o plano, mas sim está ligando dois pontos, certo? Por isso que forma a reta. E você vai que a seta está para baixo. Por que a seta está para baixo? Porque a gente viu lá que a função era decrescente. Tudo bem? Aqui foi mais revisão da aula retrasada? Tudo, professor. Ótimo. Da mesma forma que a gente consegue olhar a função e desenhar o gráfico, a gente tem que saber, olhando o gráfico, como que eu monto a minha função. Certo? Mas eu não posso simplesmente olhar aqui e falar assim, vou montar a função olhando aqui. Porque se você levar a fazer direto, pode ver, ó, tenho 2 e 6. Aqui a reta é menos 3 e 6. Não tem nada a ver o que está no plano, no gráfico, na função, da função. Por quê? Porque a função ela tem a divisão, ela tem toda a sua particularidade. Então, olhando o gráfico, você precisa saber montar a função. É isso que a gente vai estar vendo hoje também. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso saber. Em questão de vestibulares, a gente encontra muitas situações na qual fala assim, do gráfico acima, assinale a alternativa que corresponda à função correspondente ao gráfico. Então, a gente tem que olhar lá o gráfico e olhar embaixo quais são as funções, qual é a função que corresponde àquele gráfico. E para isso, precisa fazer o quê? Desmembrar esse gráfico, fazer como que vou resolver esse gráfico, como que eu vou achar os valores dos pontos. Temos os pontos, temos que saber qual é o A, qual é o B, qual é o X, qual é o Y. Então, a gente vai fazer o processo inverso, certo? Quais são as dicas para a gente conseguir fazer esse processo inverso? Primeiro, detectar quem é o X e o Y da representação do gráfico. Beleza. A gente olhar o gráfico lá, a gente sabe quem é o X e quem é o Y. Regra 2. O B é o termo independente do gráfico Y, representado pela função y mais ax mais b. O que significa? Que o nosso B ele é igual a y. Da mesma forma que lá em cima o y era igual a b, agora o b vai ser igual a y. Então a gente sabe que, olhando o gráfico, a gente já sabe que o nosso b ele vai ser igual a y. Por isso que aqui ficou 6 no gráfico. Aqui ficou 6. Por quê? Porque o nosso b é igual ao nosso y. Agora, o nosso menos 3, o nosso A, que é quem acompanha o X, não é o mesmo que acompanha o 2. Ó, tem 2 e aqui tem menos 3. É esse que é o desafio, digamos assim. Para encontrar o A, eu tenho que aplicar a fórmula. Aqui eu não apliquei a fórmula para achar o X. Aqui, agora eu vou aplicar a mesma fórmula para encontrar o A. Eu tenho o X e agora eu quero o A. Então, faz o caminho inverso, a fórmula inversa. Antes eu tinha o X, agora eu tenho o X, mas não tenho o A. Depois que fez do cálculo, você faz a substituição dos dados encontrados na função y igual a x mais b. Ou seja, depois que você encontrou o A e o B, você vai substituir onde tem o AX, você vai substituir pelo A. E onde você encontrou o y, você vai substituir pelo b. E aí você vai encontrar a fórmula, a função. A função, ela tem que ser idêntica a essa. Na hora que a gente faz o processo inverso, a gente tem a função, beleza. A gente montou o gráfico.
Vamos supor que a gente não sabe o que é essa função. O enunciado só deu para a gente esse gráfico. E através do gráfico, a gente tem que falar qual é a função. No caso, a gente sabe que a função é essa. Mas temos que encontrar essa função. Como que vai ser feito isso? O Y é sempre igual, professor, porque não muda? Porque ele é o termo independente, ele está sempre sozinho. Ele não multiplica nada. Ah, Quer ver? Aqui, ó. A fórmula da equação, a função do primeiro grau é y igual a x mais b. Então, o b é o y, é quem está sozinho. Então, por isso que ele não tem alteração. tá. Certo? Eu vou estar fazendo com vocês esse exercício. Então, eu vou estar compartilhando. Estão conseguindo visualizar a folha de sulfite? Não, Não? Não. Vamos lá. Resolver isso então. E agora? não. Ainda não. E agora? Vocês estão conseguindo ver? Fala que sim, Sim. vai. Agora sim. Então, o que vai ser feito? Opa. Se caso estiver ruim para visualizar, vocês me falam. Então, o primeiro passo, qual que é? O primeiro passo é detectar quem é o x e quem é o y. Bom, isso aqui é tranquilo. O x, esse é o eixo y e esse é o eixo x. Então, esse é o x e esse é o y. Então, vai ser 2 e 6. Beleza, 2 e 6. Encontramos. Então, eu vou colocar até aqui na frente. 2 e 6. E depois, o próximo passo... O próximo passo é encontrar quem é o B. Quem é o nosso B? Bom, o B é sempre quem está... O B é 6. O B é 6, sempre quem está acompanhando o Y. Então, eu sempre gosto de fazer assim, ó. Se Y é igual a B, Y é igual a 6. Portanto, B é igual a 6. Então, aqui a gente vai estar colocando B igual a 6. Tá ruim para enxergar? Aí. Agora tá melhor. Isso, vamos falando porque na minha tela eu estou filmando pelo celular e para mim não aparece o que eu estou vendo. Agora, continuando. Quem é o A? Para fazer quem é o A, a gente precisa usar a fórmula. Qual é a fórmula? Vamos lá. X é igual menos B sobre A. No caso, sabemos quem é o nosso X e já descobrimos quem é o nosso B. O X e Y. O nosso X é igual a 2. Então, vamos substituir aqui então. 2 igual. O B, a gente já descobriu que o nosso B é igual a 6. Então, eu vou colocar menos, que é o menos da fórmula, 6 dividido por A. Bom, não temos o A ainda. O A está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2A
igual a menos 6. A igual menos 6 dividido por 2. A é igual a menos 3. Então, já descobrimos quem é o nosso A. O nosso A é igual a menos 3. Agora, a gente tem que substituir na fórmula. Então, vamos pegar a fórmula. Nossa fórmula é y igual a x mais b. Quem é o nosso A? Menos 3. Menos 3x. Vou substituir somente o A e o B. O x eu vou deixar. Mais B. Quem é o nosso B? 6. 6. Então, nossa função, ela é menos 3x mais 6. Olhando agora lá no exercício, Professor? Isso, voltou. Olhando aqui agora. Qual é a nossa fórmula? A nossa função? Menos 3x mais 6. Você viu que a gente conseguiu interpretar um gráfico e voltar à função? Aqui era a função, a gente montou, fez todo o processo e descobrimos o gráfico. Montamos o gráfico, beleza. Com o gráficos, a gente fez todo o procedimento e conseguimos encontrar novamente nossa função. Verifique que a solução y igual a menos 3 mais 6. Estão conseguindo visualizar a tela? Agora sim. Estou visualizando o Word, o documento? Sim. Ótimo. A solução menos 3 mais 6, menos 3x mais 6, é igual à função que realizamos na revisão da aula passada. É a prova real que está correta a montagem do gráfico. Mas a intenção de montar esse exercício é que vocês consigam, olhando um gráfico, uma função no primeiro grau, consigam montar a função correspondente ao gráfico. Ficou tranquilo para vocês? Sim, é fácil. Tranquilo, né? Mas ia ficar só por isso? Lógico que não, né? A gente vai dar uma pimentada também na situação. A gente vai ver também relação entre duas retas. Então, qual que é a diferença? Temos duas retas, temos a reta verde e temos a reta vermelha, certo? Observem que tem um ponto onde elas se encontram, que é o ponto 1 e 2. 1 que é x e 2 que é o nosso y. Certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai descobrir, fazer a conta também individual de qual é a função da reta verde e a função da reta vermelha. Tudo bem? Sim. Para isso, a gente vai usar os mesmos passos. Vamos detectar quem é o x, é o y, quem é o b, quem é o nosso a, aplicar na função. E vai ficar só por isso? Não. Ele também ainda faz a comparação, ver se essas retas, elas fazem parte, elas fazem sentido, são retas verdadeiras ou retas falsas. Aí, mais pra frente, eu vou explicar para vocês como que faz o cálculo. Vamos lá primeiro calcular a primeira e a segunda reta. As dicas são as mesmas, ó. A gente vai usar as mesmas regras da regra anterior. E a nossa reta volta aqui. Certo? Eu vou estar projetando no celular. Acho que eu vou conseguir visualizar agora como que está funcionando.
A gente faz junto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu consigo só ver o slide. Mas me falam se tá dando para enxergar, se tá ok ou não. Então, vamos fazer duas formas. Vou fazer assim, eu vou passar um traço aqui. A gente vai fazer a verde e a vermelha. O primeiro passo, ele fala para encontrar quem é o x e quem é o y. Para me encontrar quem é o x e quem é o y, eu preciso ver a reta. Bom, a verde é O X é -1 e 1? É isso? isso, x é menos 1 e o y é igual a 1. Beleza, primeiro passo feito. Segundo passo, quem é o b? O B B é 1. B é igual a Y. Y é igual a 1. Portanto, B é igual a 1. Segundo passo. Feito. Terceiro passo. Eu tenho que encontrar quem é o nosso A. A gente tem o B, a gente precisa do A. Para encontrar o A, a gente vai usar a fórmula. X é igual a menos B sobre A. Menos B sobre A. O X ele é igual a menos 1. Então, vou pôr menos 1 igual. O B ele é igual a 1. Certo? Sim. Só que por causa da fórmula eu tenho que colocar ele menos 1 sobre A. Vamos colocar o A em evidência. Então vai ficar menos 1A igual a menos 1. A é igual a menos 1 dividido por menos 1. Sinais iguais, então o nosso A é igual a 1. O nosso B é igual a 1. Professor, por que 2 menos 1? Oi? Por que 2 menos 1? Tem menos 1 ali e tem outro menos 1. Por quê? Por causa da fórmula. Temos o menos 1, que é o menos 1 do x. O x é menos 1. E o b, o nosso b, ele é igual a 1. Mas a fórmula para encontrar o nosso a fórmula do x, na verdade, é x é igual a menos b sobre a. Então, por causa desse menos aqui, o nosso b ele fica negativo. Ah, entendi. Entendeu? Então, fica menos com menos, mais. Então, o nosso A é igual a 1. E por último, ele pede qual é a função. Vamos escrever qual é a função. Bom, fazendo a função é y é igual a ax mais b. Y é igual. O nosso A, ele é 1. Então, seria 1x. Não vou colocar 1x, vou colocar somente o x. Quando não tem nada, é 1 na frente. E o nosso B, ele é igual a 1. Então, eu vou colocar mais 1. Tranquilo? Sim. Sim. Vamos fazer agora nossa reta vermelha, né? Faltou. Daqui a pouco ele começa a contagem regressiva e eu vou ter que mandar um novo link para vocês. Por causa dos 40 minutos de aula que deixa ficar aberto. Vermelha, vamos lá.
qual é a primeira coisa? Ele pede para detectar quem é o x e quem é o y. Bom, x e y. O nosso x, ele é 2. Oi. E o nosso y, 4, correto? Sim. Então, 2 e 4. Ótimo. Próximo. Ele pede para encontrar quem é o nosso b. Bom, b é igual a y. Y é igual a 4. Portanto, o nosso b ele é igual a 4. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. O terceiro passo, ele fala para encontrar um x. Bom, x é igual a menos b sobre a. Quem é o nosso x? O X é 2. 2. Então vai ser 2 igual. O b, ele é 4. Mas por causa do menos, eu vou ter que colocar Menos b 4. menos 4. Dividido por a. Bom, vamos passar o a está dividindo, passar para cá multiplicando. Então vai ficar 2a igual a menos 4. A é igual a menos 4 dividido por 2. A é igual a menos 2. Função y é igual a x mais b. Y é igual. O a é quem está acompanhando. Então, aqui vai ficar menos 2x. Mais o b. Quem é o nosso b? Bom, o nosso b a gente encontrou aqui é o 4. Então, essa é a nossa segunda função. Tudo bem? O que ele pede agora? A gente precisa saber se essas funções elas são verdadeiras. Certo? Para saber se a função é verdadeira, como que funciona? Aqui em cima, a gente não tem dois pontos? Tem esse ponto aqui, que é aonde corta? Aham. Sim. Ele é composto, o x, ele é igual a 1, e o y, ele é igual a 2. Aqui embaixo, a gente tem que substituir na fórmula quem é o nosso x, quem é o nosso y. Já fazer a substituição. E tem que dar um igual a outro. Como assim? Vamos lá. O y não é igual a 2? A gente viu agora? Sim. 2 igual. O x não é igual a 1? 1 mais 1. Então vai ser 2 igual a 2. Portanto, a reta, ela é verdadeira. É verdadeira, professor. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que esse ponto aqui, ele está em sincronia com a reta x e y. As duas retas, elas estão sincronizadas. Por quê? Porque ao substituir o ponto pela letra, ele igualou. Vamos ver agora se na y, se na outra reta, a reta vermelha, também vai ser a mesma forma. O y não é igual a 2? Aqui em cima? Sim. Sim. Então eu vou colocar aqui. 2 igual menos 2. O x não é igual a 1? Sim, né? Professor, não tô entendendo direito, não. Eu estou usando a função que a gente encontrou
certo? A Uhum. gente encontrou y é igual a é x mais 1, e depois a gente encontrou na reta vermelha y é igual a menos 2x mais 4. Você está substituindo o Y e o X. Isso, mas substituindo por quê? Pelo quê? Eu estou vendo se as retas estão na mesma solução. Para isso, eu usei o ponto em comum, onde elas se encontraram. Elas se encontraram no ponto 1 e 2. Então, essa conta que você está fazendo agora tem que dar 1. Na verdade, ela tem que igualar. Um lado tem que igualar o outro. Para elas estarem em sincronia. A reta verde, ela está em sincronia com o ponto. A reta y, a gente está fazendo a verificação agora. Tem que ser um número igual ao outro. A gente vai verificar isso agora. 2 igual. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais 4. 2 é igual. 4 menos 2 dá 2. Portanto, essa reta também é verdadeira. Ou seja, esse ponto que intercepta, que está aqui ligando a reta verde com a reta vermelha, é um ponto comum entre as retas. Ele validou. Esse ponto aí é a sincronia entre a reta vermelha com a reta verde. Então, tem sempre que dar o valor da 2. É isso? Como assim? Não entendi. Tem que dar, por exemplo, tem que dar o mesmo número que deu na outra expressão. Da E se verde